Olá, eu me chamo Stephanie Caliço Casarim, eu sou graduanda do curso de Engenharia de Alimentos do campus Campo Mourão, orientanda da professora doutora Leila Larisa Medeiros Marques, e o meu projeto é de extração de compostos bioativos da Estácio Bizantina por dois métodos extrativos, no campo de Ciência e Tecnologia de Alimentos. O objetivo geral deste trabalho foi extrair e quantificar os compostos bioativos de atividade antioxidante da Stachybotrys bizantina, que é uma PANC, uma planta alimentícia não convencional, e utilizando-se de duas variações de métodos extrativos, ultrassom e shaker, e variações de tempo, temperatura e agitação dentro das condições de cada método. Bom, falando um pouco da Stachybotrys bizantina, ela é uma PANC, que são plantas alimentícias não convencionais que possuem uma ou mais partes que podem ser consumidas. A Stachybotrys bizantina ela é pertencente à família Lamiaceae e originária mais ou menos da região do Calcário, da Ásia. E ela faz parte também da família do orégano, da sálvia e da menta, entre outros. Bom, agora falando um pouco do preparo das amostras, a Stachybotrys bizantina ela foi cultivada na horta da UTF-PR de Campo Mourão. Após colhidas, elas foram colhidas folhas e caule, deu cerca de 1,7 kg. Elas foram separadas do caule, higienizadas, levadas para secagem em estufa de circulação de ar forçada a 45 graus. Após esse período, após seca, elas foram trituradas e armazenadas para uso posterior. Agora falando um pouco dos NADs, que são solventes eutéticos profundos naturais. Eles são derivados dos solventes ecológicos, pouco voláteis, termicamente estáveis e não inflamáveis. O NAD, o estudo do NAD foi escolhido porque ele tem uma proposta que, além de ser um solvente verde, é diminuir a toxicidade em relação aos solventes tradicionais, que são etanol, metanol, que quando utilizados em comida, em alimentos, podem vir a fazer mal à saúde. Bom, a combinação de NAD que foi escolhida, ela foi escolhida a partir do trabalho de Silva, realizado em 2021, e que foi cloreto de colina e ácido lático, que foi preparado na proporção 1:2 e otimizado segundo o uso. Em seguida, elas foram pesadas, a proporção 1:2, levadas à temperatura de 80 graus em agitador magnético, como mostrado no vídeo, até que ficasse límpido de sólidos visíveis. Após isso, elas foram esfriadas em temperatura ambiente e diluídas em 25-50% de água destilada, para diminuição da densidade e também para verificação da eficácia. Bom, agora falando um pouco do delineamento estatístico fatorial que foi realizado para definir os melhores caminhos a serem utilizados para a extração. Então, foram pré-determinados dois métodos extrativos, que foram o ultrassom e shaker. Aí, duas variações de solvente, 25% e 50% de diluição. Dois tempos, para ultrassom 10 e 15 minutos, para shaker 1 hora e 2 horas. Para shaker, possui rotação, então foi predeterminado duas rotações, 125 e 150 RPM, e duas temperaturas, 40 e 30 graus. Agora falando um pouco da metodologia de extração, para o shaker, foi feito da seguinte forma. Foram pesados 0,628 gramas de amostra em LMEA de 250 ml, adicionado 10 ml de solvente, levado ao shaker pelas combinações pré-estabelecidas no delineamento. Após o tempo, foram retirados compostos bioativos, descartava-se o resíduo e o extrato era reservado para futura atividade in vitro. Agora, para o ultrassom, foi realizado em duas etapas para a otimização do processo. Então, na primeira etapa foi pesado 0,314 gramas de amostra, adicionado 2 ml e meio de solvente, levado para ultrassom pelas combinações pré-estabelecidas no delineamento. Depois, levava-se para a centrífuga por 5 minutos a 4.000 RPM para separação de fase. Após esse tempo, eram retirados os compostos bioativos. Se fosse a primeira extração, os resíduos retornavam
para o processo de adição de solvente, levar para ultrassom e centrífuga, senão os resíduos eram descartados e o estado era reservado para futura atividade in vitro. Agora, falando um pouco da atividade in vitro, né, dos compostos bioativos, ela foi realizada com fator de diluição de 1:3, né, e foram realizadas 3 análises: fenólicos totais para quantificação de polifenóis e FRAP e ABTS para quantificação de atividade antioxidante. Então, eu trouxe uma tabela que apresenta um pouco do padrão das marcas, da concentração da curva, a técnica aplicada e as referências utilizadas na análise de compostos bioativos. Agora, partindo para os resultados, a extração que melhor apresentou resultado para fenólicos totais foi S3, que é 25% de diluição, 1 hora, 30 graus, 125 RPM no shaker, que apresentou 0,486 miligramas de equivalente de ácido gálico por grama para fenólicos totais. Barradori, em estudo também a estase bizantina, porém, utilizando infusão em água fervente, obteve 58 miligramas de equivalente de ácido gálico por grama. Agora, para a BTS, que é a quantificação já de atividade antioxidante, o melhor resultado foi obtido em S5, que é 50% de diluição, 2 horas, 40 graus, 125 RPM em shaker, que obteve 0,762 micromol de equivalente de Trolox por grama. Segundo o Barradori, também ainda no mesmo estudo anterior, ele obteve, também em infusão em água fervente, ele obteve 3,302 micromol de equivalente de Trolox por grama. Agora, para a FRAP, o melhor resultado foi obtido na extração com ultrassom, 25% de diluição, 15 minutos a 30 graus, que nós obtemos 0,610 micromol de equivalente de Trolox por grama. Canavi, em estudo também, a família da estase bizantina, extraindo com metanol e água na proporção de 50-50, em shaker também, obteve 6,383 micromol de equivalente de Trolox por grama. Vale ressaltar que ela extraiu também da estase bizantina. Bom, analisando o contexto geral, né, nós chegamos à conclusão que a combinação que melhor apresentou um resultado mais linear em relação às outras, foi S2, que é 25% de diluição, 1 hora, 125 RPM a 30 graus em shaker, que apresentou 0,408 microgramas de equivalente de ácido gálico por grama para fenólicos totais, 0,737 micromol de equivalente de Trolox por grama para BTS e 0,534 micromol de equivalente de Trolox por grama para FRAP. Vale ressaltar que por mais que os valores apresentados, os valores obtidos nesse trabalho tenham sido baixos em relação à literatura, isso não significa que seja um problema ou na PANC, ou nos métodos extrativos, ou no NAD, mas que pode haver uma variação por conta, né, dessas mudanças, porque as condições não são as mesmas. Então, é normal, até porque é um estudo de comparação, que os valores obtidos no estudo sejam um pouco mais baixos que o da literatura. Cabe otimização para que, né, podemos aproveitar mais. Bom, eu gostaria de agradecer à Fundação Araucária pela bolsa e pela oportunidade de desenvolver o projeto, ao TFPR do Campus Campo Mourão pelo fomento na compra de reagentes e disponibilização dos equipamentos e espaço, minha orientadora, a doutora Leila Marques, a doutora Flávia Reitz, pela ajuda na parte estatística, a Júlia Rodrigues e a Verônica Braga pela ajuda no laboratório e todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho. Aqui estão as referências utilizadas. Muito obrigada.